Estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 117. Entrevista com professoras e professores municipais e estaduais em greve na cidade de São Paulo. Gravado no dia 30 de março de 2017, no Sinsprev, centro de São Paulo. Mais do podcast no desobedienciasonora.mineral.org ou pelo YouTube e Facebook. Estamos no ar aí com mais uma edição do Desobediência Sonora e hoje a gente vai conversar aqui com as professoras e os professores municipais e estaduais que estão aí em greve desde o dia 15, o estadual começou agora no dia 28, né? E aí a gente vai conversar com eles hoje. E aí a primeira pergunta que a gente vai fazer aí para vocês é, sabendo que a greve não é um processo que começa do nada, como que é a trajetória de vocês de militância na educação e no geral, os coletivos, vocês estão organizados ou não? Bom, sou o Maicon, sou professor da rede municipal, né? Já faz 7 anos que eu trabalho na rede, trabalhei também na rede estadual, né? Bom, minha militância
começa na adolescência, né, naquele movimento anticapitalista, né, Ação Global dos Povos, lá, mais ou menos 99, 2000. Na educação, quando eu iniciei, na verdade, o processo de militância ele se faz, né, eu entendo que foi assim que começou dentro da própria escola, né, geralmente aquela luta que se faz contra a burocracia da direção e etc., ela se estende para o sindicato, né, e hoje eu milito no Zona Norte Luta, que é um coletivo feito aí por pessoas de vários segmentos na Zona Norte, e no CIPEM, né, Sindicato dos Professores Municipais. Sou a professora Mireia, professora da rede estadual e municipal. Estou no estado desde 2009 e na prefeitura desde 2014. Sempre fui estudante da escola pública, então eu acho que para mim é indispensável essa luta pela educação pública. Em 2015, durante a greve do estado de 92 dias, acabei encontrando alguns companheiros que, assim, viam essa crítica, né, que nós temos à POS, ao sindicato, totalmente burocratizado do Estado, e aí nos unimos num coletivo autônomo, independente, que busca rever essa estrutura sindical, que é o coletivo Educação Libertária. Olá, eu sou o Leandro, sou professor de arte e da rede estadual, e a minha trajetória com a militância é bem recente, né? Eu vejo como uma formação, ainda em formação essa militância, mas também faço parte do coletivo Educação Libertária, que surgiu na greve de 2015, então, na realidade, a minha militância ela tem início com o movimento de greve a partir de 2013. Então, estamos aí passando, no caso, passando pela minha terceira greve no estado, e essa militância está em formação ainda. Eu sou a Juliana, professora de História. Ingressei no magistério em 2007 no estado. Hoje eu só atuo na prefeitura. Sou conselheira do SIMPEM, representante da minha escola pelo SIMPEM também. Atuo num grupo feminista que busca também articulações sempre voltado para o povo periférico, os trabalhadores. E atualmente, a partir do último congresso sindical, a gente se constituiu num grupo para denunciar as manobras misóginas do nosso atual presidente, que é o Cláudio Fonseca. E sou grevista, né, acho que desde da barriga de mamãe, assim, acredito que, né, acho que bem nisso. Minha mãe é nordestina, ela sempre falou, não deixa barato nada, vai, corre atrás do lucro. Então essa foi minha criação, por mais que não fosse uma criação assim voltada para o ensino culto, erudito, mas é mais de um proceder assim de realidade mesmo dos trabalhadores. Bom, deu para perceber que vocês são um pouco críticos às diretorias atuais do SIMPEM e da POSB, no caso, né? Fala um pouco do funcionamento, da estrutura organizativa de ambos e de onde vem a crítica, como que está funcionando essas diretorias atualmente. Bom, eu vejo que a gente tem uns sindicatos que são formados da forma na qual acho que a maior parte dos sindicatos, né? Estrutura burocratizada e hierarquizada, onde as diretorias, né, que se colocam aí já está há décadas, né? No SIMPEM nós já temos aí essa diretoria há mais de 20 anos, na POSP também, né? No mesmo período, né? Acho que de 25 anos da mesma direção. E essas diretorias, muitas vezes, elas também se forjam na base até mesmo da violência, né? Por exemplo, elas conseguem, de fato, fechar eleições de forma na qual as pessoas não conseguem adentrar na disputa, né? E esse modelo hierarquizado pouco consegue abarcar, de fato, o conjunto dos trabalhadores do setor, das trabalhadoras, não consegue colocar voz para essas bases, né? E essas bases, elas colocam sua voz efetiva nos processos de luta, dentro das escolas e nas ruas, né? Nos seus movimentos que são formados. No entanto, conseguir adentrar mesmo a direção desses sindicatos, ou fazer parte, né, da estrutura, inclusive, né, para que ela possa ser desburocratizada, é uma luta também muito intensa interna, né?
Então, acho que concordando com o que o colega falou, o que eu vejo assim, mais da POSP, porque eu tenho uma experiência maior, né? Minha militância no SIMPEM, ela é pequena, começa no congresso que a Juliana citou, mas o que eu vejo na POSP é isso, é uma direção majoritária completamente burocratizada, distante da base, desde a fala, desde do visual, então você olha e você não se sente nem representado visualmente, porque existe esse distanciamento, quem é o professor e quem é o diretor do sindicato. Parece que deixa de ser, né, o professor e passa a assumir um cargo, que é ser diretor de sindicato, quase uma profissão. Que é uma direção que está afastada da sala de aula há muitos anos, eles vão agora concorrer ao acho que é o 5º mandato, e a gente critica exatamente essa organização que está totalmente distante da base, mesmo que haja uma oposição que fala entre si, mas não fala com a base, não responde aos pedidos, às, de fato, necessidades que a base tem. E a gente critica totalmente essa organização, que não é horizontal, que é totalmente vertical. Então eu não posso participar de um conselho representativo, eu não posso participar de uma mesa de negociação, eu não posso subir no caminhão se eu não tiver uma corrente, se eu não participar da eleição, mesmo que eu não concorde com essa eleição sindical. Eu preciso me jogar nesse processo que é doloroso e que é muitas vezes asqueroso para conseguir ir lá e fazer oposição. Não existe outra maneira, né, nessa estrutura que hoje a gente tem como sindicato, se você não se jogar nesse espaço até para concorrer a uma eleição, que é algo que a gente discorda completamente. E também tem uma série de críticas à POSP, que é o sindicato ao qual eu estou vinculado, são esses que os colegas aqui já pontuaram. A questão dessa estrutura burocratizada, totalmente vertical, esse atrelamento, as correntes, que são vinculadas aos partidos, e essa falta de representatividade mesmo com a base. Então você vê que muitas vezes é um sindicato que está muito preocupado aí com agendas burocráticas e se afasta das reais necessidades da nossa categoria. É um sindicato mesmo assim que precisa ser, digamos, ocupado e transformado, porque está muito ainda pautado na questão hierárquica, na burocracia mesmo, uma estrutura totalmente defasada e que eu acho que não responde aos interesses dos professores e professoras. As falas anteriores me contemplaram e o sindicato para a luta dos trabalhadores é fundamental como instrumento de luta. Eu acho que a gente não pode nos negar, nos anular desse espaço, por mais que tenha essa burocratização. Eu componho a unidade da oposição e também consigo fazer críticas dentro dessa oposição também, que muitas vezes concilia nossas demandas com os interesses dos dirigentes sindicais, e esses dirigentes sindicais numa lógica clientelista ao patrão, ao governo. Acho que se a gente acredita mesmo que é um instrumento de luta, a gente tem que tomar. A nossa categoria é composta por mais de 80% de mulheres profissionais em educação, e temos um atual presidente no sindicato, no SIMPEM, que ele, por exemplo, chama as nossas colegas como querida, meu benzinho. Então a gente se constituiu nesse grupo, nessa coletiva Luta Mulher, para denunciar essas formas de misoginia e também denunciar essas tecnologias do poder, como a Mireia citou. Então, eu preciso ser de uma corrente para ter acesso a uma comissão de negociação, por exemplo. Eu tenho que fazer muito algazarra ali, fazer muita, assim, valer a minha participação através de disputa de quem vai ter acesso ao microfone ou não, quem pode subir no carro de som ou não. Então, acho que é legal a gente defender, com unhas e dentes, esse instrumento da luta do trabalhador e denunciar essa burocratização e esse domínio, principalmente masculino, das tecnologias de poder. Bom, vocês mencionaram anteriormente alguns grupos que vocês fazem parte, unidade de oposição, coletivo Pedagogia Libertária, Educação Libertária.
e o Luta Mulher, né? Então eu queria que vocês aprofundassem um pouco sobre esses grupos e sobre o Luta Mulher também, e a atuação sindical feminina, como que está dentro do sindicato e como que, e sobretudo com o Cláudio Fonseca, que você mencionou, que tem denúncias de misoginia, etc. Então, a coletiva, ela se compôs a partir de um ato político no nosso congresso do ano passado, 2016, que uma companheira foi expor uma demanda, uma pauta para ser inclusa no plano de lutas, e ele tratou, né, desrespeitosamente, minha queridinha, meu amorzinho. E nisso, né, por conta dessa correlação de forças de quem domina o microfone, os instrumentos e os aparatos do sindicato e com a base, né? Então, a base está estamos vivendo uma conjuntura que a gente tem ânsia de participação, ânsia de tomar a luta, ânsia de, né, compor um coletivo. Então, surgiu essa coletiva como denúncia, né, esse ato político, esse fato misógino, e aí a gente começou a se articular para denunciar o machismo, tanto dentro da oposição como dentro da diretoria majoritária. A gente tem propostas de reunião mensais, formação, porque não adianta a gente só pautar na questão da representatividade da mulher no sindicato, sendo que a gente não dá aparato político formativo para ela. Então não é só pela representatividade ali para uma mulher compor a mesa, não, é para ela ter atuação e de fato multiplicar isso e, né, acho que é um pouco isso. Só para completar um pouco o que a Juliana falou, porque eu também faço parte da coletiva Luta Mulher, e o que eu vi nessa criação dessa coletiva no congresso do ano passado do Simpem foi algo que eu não consegui, a gente não consegue ainda, a gente ainda não conseguiu articular na POS, porque embora a gente tenha uma presidente mulher, a gente vivencia diversas situações de opressão, inclusive na greve de 2015, que foi algo muito intenso, porque 90 dias ali, todo dia fazendo comando, ação, ao final da greve explodiu na subsede qual faz parte, a Oeste Lapa, diversos relatos de assédio que nós mulheres sofremos por parte de militantes da oposição. E infelizmente a denúncia ela ficou ali, né? Nada foi feita uma reunião e organizar uma secretaria das mulheres, a gente não conseguiu avançar nessa questão, porque existe ali um corporativismo partidário. Então eu não vou denunciar, eu não vou expor o meu colega de partido, mas eu vou apontar o outro do outro partido. Então, infelizmente, a gente não conseguia fazer essa união que houve com a coletiva, que são mulheres de diversas correntes, de diversos partidos ou não, e que estão ali para combater de fato o machismo, a opressão de gênero que a gente sofre dentro do sindicato, o silenciamento, o assédio, a agressão, e apontar, né, dentro mesmo da sua própria organização que a gente sofre. E eu acho que foi muito positivo, foi algo assim que é de uma conquista política enorme para o Simpem, porque é asqueroso estar ali naquele espaço com os comentários que o Cláudio Fonseca faz. E era o primeiro espaço que eu ocupava dentro do Simpem, porque tem uma organização bem horizontal, não tem nem subsede, dificulta a organização, então eu não conseguia, né, adentrar esse espaço. E na primeira sessão, no primeiro momento que eu me vi ali dentro do sindicato, que foi no congresso, eu iniciei o congresso vendo essa agressão que a Juliana conta, que foi assim, eu falei, gente, eu parei, eu falei, o que é isso? Eu tô aqui com diversas mulheres e eu tô vendo outra mulher sendo exposta, porque ele tem um microfone e ele usa o microfone para expor as outras companheiras. Que eu acho que foi uma conquista maravilhosa pro Simpem, né, que a gente tem que continuar, né, nessa oposição a tudo isso que a gente vive todos os dias, né, dentro da nossa militância. O coletivo Educação Libertária, a gente percebe que surgiu em 2015, né, com essa ascensão de professores, Mireia e outros companheiros fazem parte desse grupo. A partir de 2015, essa observação que várias questões eram excluídas, né, da pauta do sindicato, inclusive, sobretudo, a questão de gênero. E eu acho que todo mundo ali que acabou se unindo e gerou esse coletivo eram pessoas que estavam se identificando realmente, né, com aquele formato
e não se encontrava nenhuma daquelas correntes que eram colocadas ali. Inclusive, ainda em relação à questão de gênero, em 2015, além desse que a Mireia citou, o caso do assédio, nos grupos, por exemplo, de WhatsApp, piadas misóginas, machistas, né? E professores depois falando pelo discurso de que não, mas isso é uma brincadeira, né? Então isso é muito sério, né? Companheiros, pessoas mantendo uma postura que, nossa, não é nada condizente com uma de um educador, mas principalmente de um militante. E em outros casos, como colegas falando também que ali no sindicato não era lugar para discussão de gênero, que tinha outras pautas prioritárias. Então é um absurdo, assim, eu acho que a criação desses grupos, né, independentes e autônomos, eles estão muito vinculados a essa falta de identificação mesmo com o meio que os professores são situados. Eu acho que a gente veio um pouco nessa questão de se opor, até o que a oposição coloca, que são essas práticas, né, de reproduzir muitas vezes o que a diretoria faz, mas para você levantar a sua pauta, você vai reproduzir as práticas da diretoria que você critica. Então a gente queria pensar numa estrutura diferente de sindicato, propor uma estrutura que não seja necessariamente ligada a um partido, você não precisa estar ligado a um partido, a uma corrente para poder atuar. E era esse sempre o entrave que a gente encontrava dentro da POESC. Então você quer participar de um congresso, você quer participar de uma reunião, mas qual é a sua chapa? Eu preciso ter uma chapa, eu preciso concorrer, porque a nossa proposta no Coletivo Educação Libertária não é ocupar o caminhão, a gente quer que a base ocupe e que não tenha mais caminhão. Eu acho que isso resume um pouco a nossa ideia. Não tem mais caminhão, a gente não quer caminhão, a gente quer a base ali atuando. E aí foi assim, um entrave, porque nada a gente conseguia. Hoje nós, né, já com muita luta dentro da subsede, em um espaço menor, a gente ainda consegue impor demandas e participar dos espaços. Sobre a greve que deflagrou agora, quais são as pautas principais e como está sendo feita a construção dela, como foi o caminho para chegar até ela? Bom, na prefeitura, a gente já tem um problema que já data aí mais ou menos de 2 anos, né, que foi a proposta lá da antiga prefeitura do Haddad em colocar um plano de previdência privada, né, complementar aos professores, né, aliás, não só aos professores, a todos os funcionários públicos municipais, o Sampaprev. Em anos anteriores a gente conseguiu ir através de movimentação tirar da pauta, né, de votação lá da Câmara, no entanto ela não foi revogada, né, ela foi arquivada. E ao término do mandato da gestão Haddad, em dezembro, se eu não me engano, ele novamente colocou essa pauta, né, lá disponível para que fosse votada. Então a nossa pauta principal hoje da greve municipal é a pauta municipal da retirada do Sampaprev, né? Então a gente não está nesse momento de campanha salarial, como acontece em outros momentos, né? Nossa pauta é o Sampaprev, né? E incorporando também a nossa luta, a luta nacional, né? Que é a luta contra a reforma da Previdência, que aí abarca todo o conjunto da classe trabalhadora, né? Enfim, no qual nós corremos o risco de nos aposentarmos aí só após os 65 anos, com 49 anos de contribuição, né? Inclusive que prejudica bastante também a nossa categoria, porque acaba com a aposentadoria especial, né? Então isso já é um problema. Enfim, existe uma série de problemas que a reforma da Previdência coloca aí, acho que principalmente para as mulheres, né? Que com essa sociedade machista, a gente está falando bastante sobre isso, acabam cumprindo essa jornada dupla, né, ou até mesmo tripla, com suas casas, filhos e etc, né, e enfim, e o que acontece é que se essa reforma passar, a gente vai ser prejudicado aí na totalidade da população, né, então nós estamos nos posicionando efetivamente contra essas reformas que vêm no âmbito municipal e no âmbito federal, né? Acho que a POESC ela apresenta um cenário parecido, que é realmente a pauta principal é contra a reforma da Previdência, embora exista ali algumas outras reivindicações que estão lá na nossa pauta, tem a questão do reajuste salarial, né, porque os professores do Estado estão há 3 anos sem nenhum reajuste, nem inflação, nada. Questões, né,
precarização de trabalho mesmo, mas a pauta principal que está chamando, que está levando os professores para a rua é contra a reforma da Previdência. E aí a greve está sendo construída com um chamado nacional no dia 8, inicialmente, com uma assembleia para decidir por uma greve geral na educação. E o dia 15, que era um dia marcado para a greve nacional, mas houve o que eu chamo de um golpe ali da diretoria e parte da oposição, que adiou a nossa greve e deixou os companheiros da prefeitura isolados, marcando uma nova greve para o dia 28 ao dia 31, que impossibilita essa movimentação. A gente está conseguindo mobilizar a classe para o dia 31, que a gente está chamando unificar, vamos com os professores municipais. Mas fica difícil a mobilização e você está em escola com 4 dias, né, de greve. E na pauta aí dos professores do Estado, cabe ressaltar que nós estamos há 3 anos sem reajuste, então precisaríamos de um reajuste imediato de 22,3%, só para cobrir isso. Não seria nenhum aumento, seria apenas esse reajuste. E temos o problema também da reforma do ensino médio, que foi aprovada e que vai criar aí um abismo enorme entre a educação pública e a privada, vai dificultar ainda mais. Nossos alunos já têm uma grande dificuldade de, por exemplo, ingressar aí no ensino superior público, então essa reforma do ensino médio, ao excluir disciplinas, ao propor esse currículo mínimo, acaba aumentando muito mais esse abismo. E também tem como não poderia deixar de ter, temos também aí na pauta um Fora Temer também. Eu acho que não só na educação, como em diversos setores, a gente está sofrendo um retrocesso aí em relação aos nossos direitos, que ataca principalmente a classe trabalhadora, Os companheiros aqui citaram o Sampaprévia, a questão da reforma da Previdência em âmbito federal, mas também tem, por exemplo, o programa Escola Sem Partido, que veio atacar principalmente nós militantes, que acreditamos num futuro democrático de participação ativa dos nossos educandos, gente que tem como meta em sala de aula desenvolver a criticidade, por exemplo, se for implantada, a gente vai ser os primeiros a serem perseguidos. Então, acho que é um retrocesso tremendo dessa curta democracia que a gente tem desde, você pega a Constituição Federal de 88 aí, e para mim é um retrocesso, como também a ANP do ensino médico e retirar as disciplinas pensantes da grade curricular. Eu acho que é um ataque que condiz não só com o âmbito federal, mas com a lógica imperialista do neocolonialismo, assim, é o que eu falo, acho que não tem outra definição, assim. E também em âmbito municipal, para além da Previdência, tem essa PEC 55, que é totalmente um teor machista e racista, porque ataca principalmente as mulheres periféricas, negras, que vai congelar os gastos por 20 anos, assim. Então, educação, saúde, segurança serão os mais atacados, e a gente que milita nessa área, acho que fica meio que... Eu não consigo dormir, por exemplo, assim. Fico com a mente tranquila, não consigo. E um dos principais ataques agora, da atual gestão PSDB no município é a retirada de alguns, que eu posso chamar de seguridade social, as famílias periféricas, que é a diminuição do leite, que é oferecido às famílias, às crianças, e a retirada do transporte escolar gratuito. Acho que são uns ataques bem conservadores aí, não só na nossa categoria. E sobre a greve no município, a gente começou com essa pauta federal, trazida pela CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então a gente teve um calendário de luta deliberado lá em janeiro. Então teve o 8M, que foi uma articulação
não só aqui no Brasil, mas internacionalmente das mulheres, né, contra essa onda imperialista, essa onda conservadora e neoliberal. E aí fizemos a assembleia e demos início à nossa greve no dia 15 de março, quando a gente entregou as nossas reivindicações ao governo. Fizemos nova assembleia em 21, 27 e nenhuma resposta do governo foi dada às nossas demandas. Então, na última assembleia do dia 25, votamos pela continuidade da greve e dia 31, amanhã, terá a nova assembleia para avaliar o movimento paredista, para avaliar como que está a força. Aqui a gente tem, né, junto comigo, mais 3 profissionais da educação que compõem o comando de greve, que os comandos de greve se organizam por regiões e que passam em cada escola, trocando com os pares a situação de cada escola. Então conversa com os professores em horário de formação, conversa com os alunos, abre aula pública para os pais responsáveis, para a comunidade escolar. E o que acho que uma das primeiras greves assim que eu observei que está sendo muito positivo para o movimento é o apoio popular, assim. Então, diante dessas pautas, a gente está encontrando muito apoio popular, os pais falando, nossa, vocês têm que ir para a luta mesmo, é isso mesmo, vocês estão de parabéns. Muitos pais estão se recusando a levar os filhos para a escola, porque não são todos os professores que paralisam, tem aqueles numa condição mais precarizada, que, por exemplo, são os contratados, que eles dificultam um pouco de eles fazerem greve, e aí eles substituem nossas aulas. Aí tem pais falando, não, você não vai, sua professora está em greve e lutando por nós e tudo mais. Então acho que tá um movimento bem positivo assim, em relação ao apoio popular. Vamos ouvir uma música, daí depois a gente volta. Nos vamos a joder, ese círculo vicioso que nos quiere detener, pero sigue creyendo en la pendeja del Bester. Chale, todos son iguales y cometen una serie de barbaridades. Peña Nieto reprimiendo a campesinos en Atenco, les quería imponer un aeropuerto que es a huevo. Atacando a políticos del sistema capital, la lírica podrida en contra de la inequidad y para nuestra bolillo. Todo es sencillo, manipula a políticos tan solo con unos kilos. ¡Factura! ¡Desaparece! Asesina y acosa, así como lo hizo con Misael Acosta, llenando los barrios de basura electoral, derrochando el dinero de una forma banal. Inclusive pensando que con ir a votar puedes cambiar todo esto por la vía legal. Escúchame, mi amigo, esto no es así, el cambio debe de ser mayor para poder sobrevivir. Los cabrones nos dicen, vengan a votar, tú necesitas tu voto y ahora te van a llegar. Este círculo vicioso de poder y corrupción solo lo podemos destruir con la revolución. ¡No voto y no me callo! ¡No voto, no me callo! ¡No voto, no me callo! ¡Organizo desde abajo! Un ejemplo muy bueno, Ulises Ruiz de Oaxaca no se quiso ir, porque el pueblo oaxaqueño declaró por todo el país. Corruptos prepotentes, así son esas gentes. Narcotraficantes, su hermano y su familia en el poder. Hay bastantes para asesinar. Se ponen sus guantes. Poder político, poder económico, terrorismo, estado atónito. Y ponen orden y dicen que es científico. Positivismo, yo mando a la verga tu neoliberalismo. Así mismo.
que el circo entre en acción. Siempre tienen la esperanza de que todo cambiará, porque este sí es el bueno, vota sin nada. Todo igual conmigo, habrá más trabajo, dejará de ser pobre, hasta se va a comprar un carro, deje que se lo compruebe. Caíste otra vez, crees que es la maravilla y ahora ilusionado irás corriendo a la casilla. Porque te han prometido, conmigo habrá, conmigo puedes, solo juegan contigo, eres el payaso del circo, porque por mí y lo verás. Yo sí cumplo, se lo juro, y si le miento, ¿qué más da? Siempre se ha tragado el cuento, no les creas a ninguno, quieren tu voto y tu sangre, te olvidarán, pierdan hogares, tú seguirás siendo pobre. El problema no es azul, ni amarillo ni tricolor, todos son la misma mierda, ya no votes por favor. Partidos políticos, sean del color que sean, no son parte de la solución, son parte del problema. ¡No voto! ¡No me callo! ¡Hagan esto! ¡Desde abajo! Estamos de volta. Você falou sobre os comandos de greve. Como que está a organização da greve em si? A diretoria dos sindicatos, ela se dissolve ou ela se mantém? Os comandos de greve são regionais? Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Então, os comandos de greve são regionais. É o único momento durante nosso ano letivo que a gente regionaliza a luta, porque o nosso sindicato ele é centralizado numa sede que fica na Armênia, não é como a PUES que tem as subsedes. Então, esse momento dos comandos de greve é o único momento que a gente regionaliza, que a gente vai na escola do camarada e sabe da realidade local dele, porque se não for durante a greve, a gente fica alienado ali só vivendo o nosso mundinho de escola, de chão de sala de aula. Eles são divididos por diretorias regionais e essas diretorias regionais, eu não sei ao todo quantas tem no município de São Paulo. Aqui está presente JT, que é Jaçanã Tremembé, Freguesia do Brasilândia e só, são presentes aqui, são essas duas diretorias. Aí a gente passa por escolas, prioriza o horário de formação dos professores, que geralmente é das 7 às 9h30, pega intervalo, conversa com os pares e acho que é isso, Eu acho importante fazer uma colocação aqui, até complementando uma questão do bloco anterior sobre a estrutura do sindicato, Bom, o SIMPEM, ele chama a greve, como foi chamado agora, atendendo uma agenda da CNTE. No entanto, assim, quem organiza a greve de fato não acaba sendo o conjunto daqueles que participam do sindicato, que inclusive tem dispensa de pontos, para que atue dessa forma então no sindicato. Quem acaba construindo a greve é a base, que se organiza ali a partir das suas regiões, a partir das suas diretorias, e muito pelo contrário, por muitas vezes a diretoria do sindicato de alguma forma tenta dar uma travancada, às vezes contribui, mas muitas vezes atravanca e no sentido final eles acabam fazendo com que a greve também não tome toda aquela força ou a radicalidade que ela poderia tomar. E acho que é importante ser colocado que o nosso presidente do sindicato municipal, Cláudio Fonseca, ele também é vereador de São Paulo, e ele é do partido PPS, ele compõe a mesma chapa do que o prefeito atual, o João Dória, do PSDB. Então a gente vê assim que a gente tem aqui um jogo de uma disputa, de uma luta que se coloca à frente à prefeitura. No entanto, o nosso presidente, ele faz parte, na verdade, desse jogo aí político da prefeitura de São Paulo. Então não dá pra gente ter muita confiança no que pode vir, Bom, os comandos de greve, eles se articulam, como a Juliana falou, e a gente está numa situação aí que os comandos acabam radicalizando também as atividades, A gente passa nas escolas, tem contato com os camaradas, estimula para que todos possam, aderir à greve. E agora, a gente vem numa fase de estamos fazendo os atos regionais. Hoje mesmo aconteceram, alguns atos. Lá na JT nós tivemos um ato que foi
muito importante, muito bonito, inclusive, com professores da prefeitura, mas também do estado. Nosso comando de greve está unificado entre professores da prefeitura e do estado, nós estamos saindo juntos. E também com a adesão das famílias, né, dos estudantes que compareceram em grande quantidade nesse ato, que foi hoje lá na Praça do Jaçanã, e trabalhadores de outros setores também, né, nós tivemos metroviários também, e, enfim, assim, uma manifestação que foi bem legal, assim, na nossa região, inclusive, que não tem muita tradição nesse sentido aí, né, de fazer manifestações, etc. Então, eu acho isso até positivo na questão de ser uma greve organizada pela base, né? A base aqui na prefeitura é o que de fato toca a luta para frente, porque a diretoria do sindicato por muitas vezes não cumpre esse papel, né? Eu acho que na POS a gente tem uma organização um pouco diferente, porque o sindicato ele está regionalizado, então ele se divide em subsedes que atuam em algumas áreas. A subsede que eu atuo, a Oeste Lapa, e aí é uma divisão também que é complexa, é questionável. A Oeste Lapa ela vai atender escolas da região central, da região da Lapa, do bairro do Limão, parte da Zona Norte, no bairro do Limão, Casa Verde, Freguesia do Ó, Taipas. Então, assim, é um recorte que é bem estranho. E também é uma greve que é levada pela base, então os professores em greve se juntam, né, na reunião de comando lá na subsede, e aí a gente vai se subdividir novamente pelas regionais, né? Regional da Centro, regional da região da Zona Norte, Freguesia do Ó, e a gente tem que fazer essa divisão, porque a gente não consegue atender a todas as escolas, são 200 e poucas escolas que a subsede atende, fica difícil, né, pelo número de militantes, porque infelizmente nem todos os professores que entram em greve vêm para a construção dela também. E aí é uma questão que volta ali o bloco 1, que é a organização do sindicato que não forma base para ela entender que a greve é para estar na rua. E aí a gente tem um pouco mais, eu tenho um pouco mais de apoio, um pouco mais de auxílio até da diretoria, porque a minha subsede, ela é organizada, ela tem como diretoria a oposição. Mas eu sei, né, de relatos da POSP que as subsedes Norte, Centro, Sul, que são comandadas pela diretoria majoritária, pela articulação que é da Bebel, ali realmente não existe atuação, não existe facilitação, não disponibiliza carro, não disponibiliza auxílio para o militante. Então a gente ainda está num cenário que a gente consegue, de fato, precisa do carro de som, a gente consegue agendar, precisa de, olha, a gente vai ter que fazer comando manhã, tarde e noite, precisa de auxílio para almoço, para transporte, a subsede vai contemplar. Mas eu sei que isso é uma realidade da minha subsede, que é uma subsede de oposição. Fazer uma exceção dentro desse cenário. Antes de exonerar no estado, a subsede ali era Norte Santana, né? Não sei se a sua não, né? Ali da Lapa Oeste, né? E ali é a direção majoritária mesmo que dirige a subsede, e assim, é um assédio da própria diretoria do sindicato com as bases e com a oposição ali da região, inclusive incriminando, por muitas vezes eu estou falando de incriminar mesmo, de abrir processo contra professores por situações que são forjadas por muitas vezes, como já aconteceram, né? E que de fato coloca contra ali os trabalhadores da educação que estão de fato fazendo aquele papel que deve ser cumprido por todo mundo do sindicato, que é forjar a luta, né? Então isso não acontece na diretoria do Norte, da Zona Norte, lá o que eu pude vivenciar também ali da unidade de Santana. Sei que realmente é uma exceção que eu vivencio, porque a gente tem uma articulação dentro da subsede Oeste Lapa, ela é mínima, ela é pequena, e ela também está na rua militando, porque não tem como ela ter outro cenário numa subsede que é de oposição e que todo mundo tá na rua fazendo comando de greve. Então ela acaba se sentindo, né, obrigada, ela tem que estar ali também atuando de uma maneira diferente. E o que é interessante, eu acho, no comando de greve, é um momento que você está realmente na base, você está em contato, né, com seus colegas, e aparecem muitas situações interessantes. Hoje mesmo a gente fez comando de greve, né, na Escola da Mireia, foi super gratificante, e uma série de questões surgem, né, complexas, como por exemplo, né, a desconfiança em relação ao sindicato, a falta de mobilização da base, a falta de formação política, né, da categoria.
Então, é um momento muito importante para a militância no sentido que é isso, né? Você está ali tete a tete com o seu companheiro, sua companheira, e esse grande desafio que é mobilizar o seu colega, né? Nesse cenário cada vez mais opressor, e onde muitas vezes também até o discurso, né? O professor encontra desculpas, né? Para realmente furar a greve, para pelegar, mas tem situações mesmo onde todo esse aparato opressor do Estado aparece, né? De uma forma muito explícita, como a coerção, né? Quando ele sente que o movimento está tomando corpo, né? Ele já reage. Então é um termômetro interessante para entender esses conflitos que existem aí. Como que está a adesão na categoria? No geral, a relação entre os grevistas, as direções, os não grevistas, o pessoal que faz a greve do pijama, né, que entra em greve e não vai militar. Como que está essa relação e como que vocês tentam mediar isso? Se está conflituosa ou se dá para conviver? Bom, lá na região do Jaçanã-Tremembé, a gente tem uma situação até diferente de anos anteriores, né, cuja construção da greve era muito difícil, através dos comandos, né, o diálogo era muito difícil. Esse ano nós estamos passando por uma situação bem diferente. Assim, nós temos escolas, inclusive de educação infantil, fechadas 100%. Muitas escolas assim, elas estão realmente fechadas. A maioria com adesão assim, de 60% ou mais, né, pelo menos na minha região. Então, algo realmente atípico, né? No entanto, que o nosso maior problema é o refluxo, né? Então, a cada assembleia que acontece na categoria, a gente tem que retomar nas escolas, mesmo que a gente sabe que está fechado, que tem uma grande adesão, porque muita gente retoma, né, ao trabalho, né? Isso por conta exatamente do problema da greve de pijama, né? O pessoal não se incorpora de fato a um movimento e aí gera várias dúvidas ou até mesmo receios por conta de pressão de direção, né? Embora também temos uma situação atípica de muitas direções de escola estar apoiando a greve, algumas inclusive fechando a escola mesmo, né? Com o apoio da comunidade, isso também está muito interessante. Então eu vejo que a situação é atípica, tem esse refluxo, mas que o comando tá dando resultado. Quando a gente passa lá na escola, acontece muito refluxo por conta dessas dúvidas ou desses receios, mas o pessoal retoma a greve, né? Então eu vejo que tá bem interessante nesse sentido de adesão, né? Diferente de anos anteriores. Na verdade, eu queria, compor o comando de greve é muito doloroso, assim, para os militantes. Então, eu tô meio que, né, eu fico meio que observando, assim, às vezes eu faço, sim, uma greve de pijama porque meu corpo tá adoecendo. Ontem, por exemplo, quebrou meu dente. Eu tive, acho que no primeiro dia de comando de greve ou no segundo, me deu um piriri, assim, então a gente adoece mesmo por ter que entrar nesses embates com os professores que ainda, né, não sei mais o que argumentar, não sei mais o que falar, assim, apresentar de pauta para eles. Eu acho que está bem claro, assim, nossa necessidade de unificar e de engrossar a greve, assim, para não se prolongar, né? Acho que quanto mais numerosa for a adesão, acho que menos dolorido para todos será. E o que me motiva, assim, que eu tô participando de fato tá com a comunidade, tá conversando nos bairros, tá conversando com os alunos, com os pais dos alunos. Isso acho que é uma das primeiras greves que a gente, né, pôde estabelecer esse diálogo, né, até por conta de uma demanda que se apresentou de contrária a essa burocratização do sindicato, que é centralizado,
campeonato, ir pra Paulista e não sei o que lá, e vir adulto do chá e não, a gente não quer isso, a gente quer conversar com a nossa comunidade, a gente quer conversar com os alunos, tirar eles da sala de aula, tirar da escola, construir cidadania na rua, sabe, dialogando com a população. Acho que tá bem, assim, o que me move é a comunidade, assim, e o que me afasta, o que me move para a greve do sofá são os pelegos ainda que colocam os interesses individuais acima disso. Eu acho que eu preciso fazer assim, né? Eu acho que eu fui contemplada pela fala da Juliana e do Maicon sobre a questão da prefeitura, mas eu preciso fazer uma denúncia em relação à situação do Estado, porque ontem, segundo dia de greve, foi no primeiro dia que saiu no documento? Foi o primeiro. No primeiro dia de greve, dia 28, a Secretaria da Educação enviou para os e-mails institucionais uma carta, um comunicado, né, para ser lido, né, claramente é uma carta que fala também com a população, então é para ser lido nas escolas, é para ser fixado nas escolas, informando que a greve não é legítima, que é uma pauta federal e que os professores que aderissem à greve seriam penalizados com faltas injustificadas, que os professores teriam seu direito de greve desrespeitado com a contratação de eventuais, e as aulas seriam cobertas por professores eventuais, e que aqueles professores que estivessem em estágio probatório teriam uma avaliação negativa no estágio probatório devido às ausências. Então é uma carta completamente que vai totalmente contra a nossa legislação, contra o nosso direito de greve. E que foi, por exemplo, na minha escola estadual Matilde Macedo Soares, a direção da minha escola esperou que eu me retirasse, porque no dia 28, terça-feira, primeiro dia de greve, eu estava lá para dialogar com os colegas que ainda não tinham entrado em greve, para conversar com os colegas à tarde que infelizmente não tem um representante sindical que entende sua função e que leva o debate da situação, né, da profissão para eles. E assim que eu me retirei do ATPC, dos professores da tarde, a direção entrou e fez a leitura desse comunicado sem haver alguém ali para dar direito de resposta, né? As professoras responderam porque a gente já tem levado um debate na minha escola há tempos, então ela já tem argumento para responder que isso é ilegal, que vai contra o nosso direito. Ela fez essa leitura, ela colocou eventual nas minhas aulas, nas aulas dos outros professores em greve. Meus alunos relataram que as atividades que eles estão fazendo enquanto eu não estou na escola são atividades de cópia, que é uma prática que eu não faço, porque eu não sou professora que passa cópia, então não se pensa na qualidade do serviço oferecido, do ensino que está sendo ofertado, inclusive enquanto eu não estou, porque eu estou em greve, além de desrespeitar meu direito de greve, se coloca para o meu aluno algo que vai contra tudo que eu acredito enquanto pedagoga, também que serei agora no final desse semestre, enquanto professora. Não é isso que eu pratico com os meus alunos, é isso que eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo ameaças pela direção, que eles são obrigados a fazer atividade, e eles estão fazendo cópias de textos sem explicação, sem significado, que não dizem respeito a nada, só para que eles sejam penalizados, porque eles fiquem quietos na sala de aula enquanto eu não estou lá. Então isso eu acho que tem que ser deixado assim, que eu acho que o principal hoje no Estado é isso. A gente está sofrendo uma grave ameaça ao nosso direito de greve, a gente está sendo coagido, a gente está sendo ameaçado, desrespeitado. Isso tem que ficar bem claro. Eu cito, né, o nome da minha escola, porque, como eu disse para a direção, isso não fica barato, eu vou atrás dos meus direitos e dos meus alunos. E isso está sendo reproduzido por diretores que assim o escolhem também, porque a gente tem um governador que desrespeita a legislação, todo mundo sabe que Geraldo Alckmin faz isso, mas também tem uma escolha do indivíduo que se sujeita a ir contra uma Constituição Federal em prol de um comunicado qualquer que só tem assinatura como o gabinete da SE. Não tem nem assinatura de quem enviou isso, de quem produziu esse documento. Na minha escola também, que é a Escola Pereira Barreto, aconteceu algo similar, porque nós fizemos um comando na terça-feira na escola, saímos e aí no grupo de WhatsApp da escola a diretora publicou e ela selecionou até um trecho. Ela colocou somente o trecho que fala que os professores em estágio probatório seriam prejudicados e os professores de categoria O. Então ela fez esse recorte, talvez sabendo, conhecendo os professores efetivos estão saindo de greve, mas eu estou sacando
que eles vão puxar também esse pessoal aí logo mais. Esse pessoal tá indo pro lado, né, do movimento. Então ela foi para ter um ataque direto, pontual, né, para esses professores, assim. Então ela realmente merece uma denúncia, um repúdio, uma nota de repúdio em relação a essa atitude truculenta e, né, assediadora, né, da Secretaria de Estado da Educação. E é claro que é uma resposta à movimentação que, segundo o sindicato, no dia 15 foi de 70% das escolas paradas. E é algo que a gente não vê no Estado há muito tempo. E aí ele quer coibir o movimento, ele quer coibir a nossa mobilização, e aí ele lança isso, né, oprimindo aqueles profissionais que estão em maior vulnerabilidade, que é o professor categoria O, que é um profissional contratado, que não tem os mesmos direitos dos outros, e o professor em estágio probatório. Então ele tenta achar o elo mais fraco aí nessa cadeia, e aí ele direciona o ataque a essas pessoas. Sobre a divulgação da greve, como que ela está sendo feita? Ela está sendo feita pelo sindicato de alguma forma, pelas mídias, e normalmente a gente sabe que as greves elas são blindadas, né, pela grande mídia, elas não aparecem, e ao que parece essa greve está sendo blindada mais do que o comum. Como que vocês enxergam isso? Bom, eu vejo que assim, né, a mídia ela está atendendo os interesses, né, do governo e dos grandes empresários, banqueiros, né, em apoiar a reforma da Previdência, né, que é a nossa principal pauta. Então, assim, tudo está sendo construído pela invisibilidade para que, né, não se tenha aí o apoio popular, como inclusive já vem acontecendo quando a gente está nos bairros, né. Uma política do próprio PSDB que eu percebo assim desde quando trabalhava no Estado e agora na Prefeitura, isso vai ser também, né, usado como estratégia, vejo que eles devem adotar para derrotar a greve, que é a invisibilidade mesmo. Então acho que tem uma função muito importante nossa, né, da utilização aí dos recursos nós temos na internet, redes sociais, etc., para que nós possamos também fazer a nossa função de mídia, né. O sindicato, no dia 15, eles, pelo menos o Simpenho, eu lembro que eles fizeram uma convocação em rede nacional, colocaram propaganda. Me lembro que acho que a PUESP, né, também colocou faixas assim na cidade, nas marginais Tietê, Pinheiros e tal, fazendo esse chamado. Mas era uma data agendada aí da CNTE, né, e na greve mesmo eu não vejo muitas coisas sendo feitas em termos de divulgação. Como foi falado, né, anteriormente, é uma greve mesmo que eu vejo que a base é que está tomando conta, né, que a base tem esse papel fundamental de construir, inclusive, na sua divulgação, porque os meios oficiais vão blindar, o sindicato, pelas questões partidárias, eu vejo, também não vão colocar muita força, inclusive a PUESP é um nome muito forte, né, dentro dali das políticas da CUT, do PT, dessa direção, desse direcionamento das lutas para a promoção do Lula ou do próprio PT para a eleição do ano que vem, né, 2018. Então eles vão colocar também tudo de uma forma muito articulada de acordo com os seus interesses, né? E a gente vem aí mesmo construindo, né? E a gente tem que fazer esse papel de romper com essa invisibilidade, assim. Eu acho que tem esse papel fundamental nosso. Eu me sinto um pouco aflita, porque eu vejo que não existe, de fato, essa divulgação na grande mídia, né? Da greve municipal, por exemplo. Porque quando você entra no bairro, você conversa com a população, eles sabem, porque eles estão sentindo, né? A gente tem uma greve que tá extensa, ela tem um número, ele tem um peso, o aluno tá ficando sem aula. Então eles sentem, mas isso não está sendo divulgado, está sendo blindado. E aí a gente tem uma questão também que o sindicato, aí quando a gente fala, né, de como é feita a divulgação das pautas dentro do sindicato, a gente tem uma estrutura sindical que eu acho que acaba afastando muitas vezes uma nova geração que está habituada com a rede social, que sabe manusear e que sabe usar a rede social a favor da militância. E as direções, elas não fazem parte dessa geração e elas afastam, né, tem uma questão de ter medo dessa geração que começa a entrar no sindicato, né. Parte fica, parte se afasta pelo que é o sindicato, mas a parte que fica reivindica muito isso. Por exemplo, a PUESP não tem um site oficial, uma página oficial no Facebook. O site assim, claramente está lá, datado dos anos 90, né? Tem que abrir o site da PUESP no celular, né? Não vai. Então, essa renovação, até a gente vê que não existe essa renovação sindical nem mesmo na mídia social, na divulgação
do sindicato, e eu acho que isso atrapalha mesmo. Então faz um vídeo que vai viralizar, eles não têm pessoal para fazer isso, porque eles não pensam que essa é uma questão importante, como a gente vê, né? Acho que aqui a gente concorda, que é algo importante, que chama a atenção. Então você faz lá o meme do Dória, faz o meme do Geraldo Alckmin, isso traz, né? Isso faz a divulgação. Claro que não basta aí a militância, mas é algo que falta e que às vezes atrapalha a divulgação da greve. E é isso, eu sinto que está sendo totalmente blindado, uma greve forte na prefeitura, que a gente, né, vê poucas chamadas. Eu acho que sábado foi o ato que chamou mais a imprensa, que a imprensa cobriu o ato sábado, que era um ato entre pais, alunos e professores para a comunidade, que foi o ato que mais teve visibilidade desde então. Mas aí também tem as estratégias, né, dessa estrutura sindical que tenta segurar a base para a gente não radicalizar. Então, quer ocupar uma grande via, quer ocupar marginal, eles tentam brecar isso. E aí também atrapalha a visibilidade, porque quando você fica só naquela Romaria, Consolação Paulista, República, não chama atenção. Hoje, por exemplo, o Dória ele foi apresentar o plano de metas na Câmara. E o nosso sindicato não divulgou esse ato, que a gente, né, já tinha, né, definido em assembleia, que a gente ia estar presente, né, para recepcionar o Dória. E não estava nada sinalizando horário nem data na página do Simpen. E assim, em relação à mídia de esquerda, eu também, né, dei uma procurada, não encontrei muito também sobre nosso movimento, e acho que também por conta, né, do comando de greve tá extenuando, né, uma greve que já está se alongando aí, a gente não tem muito tempo para construir e pensar nos nossos próprios textos. Por exemplo, hoje a gente aqui, né, dando essa entrevista, coincidiu com esse ato da Câmara, senão a gente estaria nas nossas regiões fazendo comando também, né? Então acho que também é um pouco nosso, né? Sei lá, falta um pouco de, sei lá, articular dentro dos próprios comandos. Então hoje você vai ficar cuidando do furo jornalístico desse ato, então você não precisa ir para a escola, para o comando. Então acho que ainda falta a gente se organizar nesse quesito mídia ainda. Acho que, como foi dito, né, as redes sociais, o WhatsApp é de grande visibilidade, mas faltou tempo ainda para a gente construir os nossos próprios textos também. Se a gente pensar, né, por exemplo, a greve de 2015, que durou mais de 90 dias, né, levou quase um mês para realmente aparecer na mídia, né? Então imagina essa do Estado, que começaram dia 28, a gente não sabe se vai acabar amanhã, até hoje um companheiro até brincou, isso não é greve, isso é uma paralisação estendida, né? Então isso, até o movimento aparecer, né, se ele não fizer uso, por exemplo, de estratégias mais intensas mesmo, que deem visibilidade, a mídia vai atropelar mesmo, vai blindar e vai ocultar mesmo, né? É quase já um movimento até bem imprevisível, né, por parte dele, como uma primeira estratégia, né, de desmobilização, né? Fingir que nada está ocorrendo. Vocês falaram sobre os métodos, aí recentemente teve as ocupações dos secundaristas e aí sempre surge essa ideia. Por que, na opinião de vocês, por que os métodos dos professores normalmente não radicalizam para fazer corte de rua, para fazer piquete, ocupação, e nos secundaristas, por exemplo, ocorreu isso? Vocês acham que o sindicato breca ou é uma coisa da categoria, do profissional, medo de punição maior do que um secundarista, por exemplo? Eu vejo que são essas duas questões mesmo, né? A primeira é que o sindicato, tradicionalmente, né, não estimula uma luta mais intensa, mais radicalizada, por conta dos interesses deles próprios, né, dessas direções que estão aí, né? O modelo de sindicato nosso, né, não é um modelo de sindicato de fato como foi outra hora, né, aqui no Brasil, em São Paulo, que nós tivemos uma tradição sindical muito forte, né, até a década de 20, que
colocou pautas aí que hoje são contempladas, né, na nossa legislação trabalhista, etc. Então hoje os sindicatos eles se organizam de uma outra forma, eles são um outro modelo e que não estimula, né? Eles são mais eles se articulam mais, né, e se modelam mais como uma instituição de negociação, né, não de luta. Esse é um primeiro problema. E assim, eu particularmente eu vejo que a categoria ela é uma categoria conservadora também, né? A profissão do magistério, ela também pode ser colocada como um instrumento de poder, né? Nós, aqui acredito que todos os companheiros que estão aqui, nós temos uma outra visão do que é educação, mas nós, por exemplo, acredito também, os companheiros fomos educados dentro de uma lógica de educação também opressora, né? Que colocava o estudante, enfim, sem nenhum tipo de voz a ser colocado, sem direitos, etc. Então ele é um instrumento de poder, então é uma categoria que é formada, infelizmente, dentro de uma lógica conservadora, né? E mesmo aqueles que não estão dentro dessa lógica conservadora também tem um sentido um pouco recuado, porque existe a questão talvez, né, do medo de perder o emprego, de ser exonerado, de tomar um processo administrativo, né? A gente tem uma relação muito próxima com o Estado. A gente, sendo funcionário público, né, nós também temos uma ficha completa dos nossos dados no Estado. Então eu acho que existe esse recuo, né? No entanto, há a possibilidade de se tomar estratégias que são diferentes dessas propostas pelo sindicato enquanto instituição, né? Como foi dita, há a possibilidade sim, de tomar ações mais radicalizadas, e ações radicalizadas que eu digo, né, dentro também dessa possibilidade da categoria, com todos os seus receios também de perder o seu emprego, de ser exonerado, que implica inclusive para conseguir empregos futuros, de sofrer processo administrativo e tudo mais. Eu acho que tem essa possibilidade, mas eu acho que essas três questões que eu coloquei recuam a categoria, né? Estou contemplado pela sua fala, é isso mesmo. Eu acho que é essa união desses dois fatos. Hoje, né, no ato da Câmara, a gente foi barrado de entrar, né, na chamada Casa do Povo. E aí teve uma oportunidade assim de colocar o pé na porta e abrir, fazer força ali com segurança, os policiais, para os demais entrarem, né? E aí eu vi assim os professores, não, você é do tipo sem vandalismo, a gente não é baderneiro, não, mantendo respeito. E aí, né, com essa pergunta que você fez, eu acho que eu vou querer estudar, assim, uma tese, desenvolver uma tese, sei lá, fazer o resgate das ações radicalizadas dentro do magistério, assim, porque pode ser também que tenha a ver com ser uma profissão feminilizada, de abaixar a cabeça para ordens, não sei, eu acho que cabe uma tese de estudo aí, essa questão a POSP mesmo, né, falando nessa questão de estudo histórico, até o início dos anos 90, era um sindicato bem radical, né? Tem um acervo legal ali na PUC, né, no centro de documentação dele, me fugiu o nome e tal. No CEDIC, exatamente, que tem ali os documentos da POSP, né? E assim, e mesmo os companheiros mais antigos de militância falam muito sobre essas ações muito radicalizadas que eles tinham, né? Exatamente. Até 2000, né? 2000, eles tiveram aquele acampamento, né? Em frente ali a Secretaria Estadual de Educação, tal, em que implicou até do conflito direto com o governador, né, da época, Mário Covas, tal, e que devido à gestão que está aí, inclusive até os dias de hoje, esses colegas, esses camaradas sofreram processo do próprio sindicato, né? Alguns tiveram processo de aposentadoria interrompido aí, e agora está conseguindo... Teve um professor exonerado nesse processo. Teve um professor que se exaltou e aí... Tem o caso famoso do Tonhão. O Tonhão, né? Foi exonerado nessa greve. Conseguiu, acho que agora, né? Inclusive aquele muro que tem ali na Secretaria de Educação, que é uma grade, que foi colocada depois de uma tentativa, né? Numa greve de professores de ocupar a Secretaria de Educação, que é um prédio que eu acho que é impossível ocupar, né? Porque são vários... Ele é um calabouço aquilo ali. Mas o sindicato, hoje ele brega, porque em 2015 a gente realizou lá uma mini ocupação na Lesp,
que durou uma noite. No dia seguinte, a direção do sindicato trouxe diversas pessoas que não participaram da ocupação, que não dormiram na Lesp, para no outro dia votar se continuava ali ou não. E aí, quem votou para desocupar a Lesp, em sua maioria, para pessoas que não ocuparam, né? Elas não ocuparam, elas chegaram só para votar pela desocupação do espaço. Então eu acho que tem uma questão também dessa ideia, né? Durante a ocupação dos estudantes nós vimos, e eu tô falando da ocupação que eu acompanhei mais de perto, que é o João Cópito, professor ir lá reivindicar o seu direito de assinar o livro ponto, que é a escola ocupada por estudantes. Na Zona Norte teve a situação da escola ocupada também, que os alunos tinham tirado, né, de fazer uma passeata ali, unindo as escolas da região da diretoria de ensino Norte 2 com algumas do centro, porque embora sejam diretorias diferentes, eles estão ali situados no mesmo bairro, em que a direção do sindicato, né, ali da Santana, né, foram até a escola, conseguiram de alguma forma, né, enganar os estudantes, conseguiram a chave da escola e trancaram eles dentro da escola para que eles não saíssem dessa manifestação, né? E melou o esquema lá que eles tinham organizado, né? Quer dizer, a direção age dessa forma, né? A categoria conservadora também reivindicando assim, não, eu quero dar aula, enfim. Acho que merece um estudo, como a Juliana falou, viu? Porque é difícil. Vamos ouvir uma música, daí depois a gente volta. Entrando mais um pouco nas pautas, né? Vocês mencionaram que uma das pautas principais é a pauta nacional da reforma da Previdência.
Como que a reforma da Previdência atinge mais os professores, né? Porque tem uma diferença de idade e, sobretudo, as mulheres, né? Qual que aprofundando um pouco mais nessa questão? Bom, a gente tem um agravante da nossa profissão, né? Ela ser, acho que a terceira, né, maior em causas de afastamento por problemas de saúde, né? Ela exige muito, embora não seja, acredito eu, né, tão complicada como, por exemplo, trabalhadores rurais ou da indústria pesada, mas ela é uma profissão que exige bastante da gente, principalmente, né, que gera pra gente grande desgaste físico e mental. É uma profissão que eu não sei exatamente em números precisos, mas eu posso crer que é mais de 60% dos trabalhadores e trabalhadoras que acumulam cargo, né? Ou seja, tem 2 ou às vezes até mesmo 3 cargos. Acho que só médico e professor, né, que pode inclusive acumular cargo. Então é muito desgastante, assim. Eu tenho colegas que trabalham das 7 da manhã até as 11 da noite dando aula. Então é muito complicado. Estamos pensando numa reforma que vai colocar 65 anos de idade mínima para aposentadoria e colocando, né, 25 anos mínimo de contribuição, né, para você poder ter parcialmente o direito, né, que é estabelecido, e 49 anos para você ter aposentadoria integral. Então, pensando em como que se configura, né, a nossa carreira de professor, eu acho que é muito complicado. Eu acho que é complicado para todo o conjunto da classe trabalhadora. Assim, é uma perda de direitos que foram conquistados historicamente através de luta, né? E hoje os ataques vindo aí dessas políticas neoliberais, elas visam, né, fazer com que os empresários e banqueiros garantam seus lucros, tirando dos trabalhadores, né, tirando dos direitos dos trabalhadores e aumentando, né, a exploração, né, dos trabalhadores, que é o que vai vir aí com as terceirizações, com as reformas trabalhistas, né, que também aí já estão entrando em pauta. Mas, sobretudo, a gente tem que ter um olhar muito atento, né, para a nossa categoria e entender também que nossa categoria compõe o conjunto da classe trabalhadora. Então, também eu acho que nós não podemos pensar que se nós tivéssemos uma exclusão, por exemplo, da categoria da reforma da Previdência, nós podemos aceitar. Não podemos, né? Nós temos que estar junto com a classe trabalhadora. Mas temos, claro, todas as formas que a reforma atinge a gente de forma direta, porque já é uma profissão, uma carreira que está dentro de uma lógica também de desmonte, né? Acho que os professores do Estado já passam isso de forma muito mais né, enfatizada, talvez aguda, do que nós da Prefeitura, que ainda conseguimos manter alguns direitos assim estabelecidos, até mesmo salariais, que está melhor que o Estado, né? Como o Maicon colocou, por essas questões que são particularidades da profissão docente, a gente tem uma aposentadoria especial, 5 anos a menos de contribuição para poder se aposentar. Então a gente está, né, a classe, né, dos professores, ela vai acumular essa perda dessa aposentadoria especial, e junto com isso a classe que acho que sofreu a maior feminização, né, na profissão, na carreira aqui no Brasil, que é composta por mulheres, em sua maioria, desde a educação infantil até o ensino médio, e que a mulher vai perder sua aposentadoria especial. Então a gente vai acumular 2 perdas dentro do magistério: a perda da aposentadoria especial, né, da profissão, e as mulheres com a perda da sua aposentadoria especial. Então a gente tem ali, claro, que é um ataque brutal à mulher trabalhadora que acumula, né, dupla jornada, por uma questão, né, do nosso país, dessa nossa cultura patriarcal que impõe à mulher os cuidados domésticos, o cuidado com os idosos, o cuidado com as crianças, e que a gente se desgasta. Muitas vezes a mulher, ela é obrigada, né, eu falo assim por mim, como a única mulher da minha família, e eu sei que o que cabe a mim é o cuidado dos meus pais, e por mais que eu tente fugir, que eu faça essa discussão e que eu jogue pra cima do meu irmão, na hora que a coisa aperta, sou eu que vou estar lá pra ajudar minha mãe, pra ajudar meu pai. Porque por mais que eu reivindique, né, a desconstrução desse sistema patriarcal, eu tenho que atender aqueles que teoricamente dependem de mim.
e que muitas vezes a gente é obrigado a se afastar desse trabalho para cuidar de um filho, para cuidar de um idoso, e deixa de contribuir 1 ano, 2 anos, e aí a gente tem essa aposentadoria especial como, né, um direito nosso que vai ser tirado, e a gente vê como diversos ataques à mulher nesse governo do Temer, né? Um governo machista que tem tirado os nossos direitos e que vai tirar mais um direito nosso, vai tirar mais um direito do professor, né? Eu hoje, enquanto professora, tenho 6º ano com 38 alunos no estado, tenho 28 anos, estou desde 2009 na carreira docente e já estou fazendo acompanhamento com fonoaudióloga, porque eu tenho uma sala que não tem acústica para dar aula, eu tenho 35, 38 alunos, que são adolescentes, que são agitados, que falam muito pela faixa etária deles, não posso nem dizer assim, olha, que eles são... Não, eles têm uma particularidade, uma característica dessa faixa etária que eles são dessa maneira. E eu tenho um desgaste, né, na minha saúde. Hoje eu estou fazendo acompanhamento com fonoaudiólogo porque minha voz não dá conta. Por essa estrutura, não pelo meu trabalho em si, mas pela estrutura em que eu sou colocada no meu local de trabalho. As condições de ter que dar aula para 35, para 38 alunos, numa sala que não tem acústica, numa escola que não foi pensada no mobiliário, numa arquitetura para ser uma escola, então a janela dá direto na quadra, dá direto no pátio, e óbvio que eu tenho que elevar meu tom de voz, que em algum momento eu vou ter que gritar. E eu acho que é isso, por isso que a reforma da Previdência é um ataque mais brutal aos docentes. Mas é um ataque a todo trabalhador, porque é colocar, de fato, o trabalhador numa situação de não se aposentar mais. Não vai existir mais aposentadoria no nosso país. É quase matar o professor, né? Essa insalubridade, né? Que a gente não recebe. Os professores cada vez mais adoecendo, em sala de aula tendo problemas relacionados, né, a esse trabalho exaustivo, né, em condições, né, bastante precárias. Então é um ataque mesmo mortal, né, ao professor e também a todas as categorias, né, dos trabalhadores. Outra polêmica aí que tem nas mídias é a escola sem partido, e vocês mencionaram também. O que é a escola sem partido e até onde ela ataca a educação? Então, o programa Escola Sem Partido é um programa defendido pela bancada religiosa aí no Congresso, não só os evangélicos, como aqui em São Paulo fortemente a bancada católica, de que a gente não pode, que a gente faz doutrinação na sala de aula. Então, a gente tem que ter uma neutralidade na exposição dos nossos conteúdos. Então, como que dá essa neutralidade, sendo que você é profissional, né? A gente é profissional do saber, profissional da intelectualidade, e como que você é neutro numa sala de aula diante de um conteúdo programático que você tem que desenvolver, sendo que você tem uma formação, né? A minha formação é marxista-leninista, tanto na graduação como na licenciatura. Como que eu, né, diante de uma formação dessa, vou ser neutra numa sala de aula, no exercício da minha profissão? Não existe neutralidade. É impossível a neutralidade dentro desse sistema. Por exemplo, se eu dou uma aula, eu planejo essa aula de acordo com o conteúdo programático lá e de acordo com a minha subjetividade. Se eu tiver que preparar de acordo com essa neutralidade, eu teria que ter umas 3 horas a mais para eu pesquisar um conteúdo que eu não domino. Então, como que eu falaria para o meu aluno ou não falaria? Você se negar, por exemplo, a falar que existe opressão, que existe oprimidos, que existe luta de classes. Então, qual que é a ideia, né, desse programa Escola Sem Partido? Calar e silenciar a classe trabalhadora, né, para não reivindicar, para não saber dos seus direitos, para numa lógica tecnicista de educação bancária, né, e não de educação emancipatória, transformadora. Eu acho que é isso, a gente sabe, qualquer discussão a gente entra na questão da neutralidade, que a neutralidade ela existe. A gente sabe que a neutralidade ela não existe, né?
o fato do professor selecionar um texto, que texto ele seleciona? Isso não carrega, né, uma posição dele? Agora, eu vou abrir a discussão, porque é isso eu acho que quem planeja essa escola sem partido, ela quer nos silenciar, mas ela desconhece completamente a realidade das escolas. Porque se a gente falar em uma doutrinação de esquerda na escola, é dizer que você nunca pisou numa escola pública. Porque a gente sabe que eu, enquanto professora militante, eu tenho que impor debates, por exemplo, com os meus colegas, sobre a importância do ECA. Tenho que dizer que o ECA é importante, que não é algo que vem tirar direitos dele, mas que é algo que vem reforçar o direito da criança e do adolescente. Eu vejo que a questão da escola sem partido, ela coloca uma neutralidade que não é somente uma neutralidade curricular, né? É uma neutralidade que eles tentam colocar em termos de concepção mesmo de educação e de projeto e função social que a educação e que as escolas cumprem, né? A gente tem uma divisão muito clara de qual tipo de formação que uma escola particular, né, forma e quem ela forma, né, que é a classe dominante. Eu estou dizendo escola particular, não as escolas particulares, inclusive para alunos, enfim, estudantes, filhos de trabalhadores, né, ou de população que, embora de baixa renda, ainda tem um emprego, né, que como existem as escolas particulares da periferia. Estou dizendo escolas particulares de grande porte, né, de pessoas ricas, né, cuja formação é de fato para cumprir com o seu papel, que é ser o patrão, que é ser aquele que, inclusive, né, são os políticos, que são essa classe dominante que nós temos, né? E as escolas públicas, que é formada pelos filhos da classe trabalhadora, os futuros trabalhadores, que necessitam de um projeto de escola que vise a emancipação, né? É isso que hoje nós vemos os currículos atuais, né, pleiteando, que é a emancipação, né? Então, se o currículo preconiza a emancipação, logo existe uma função social. E a escola sem partido, ela vem para acabar com essa função social da escola. É fazer com que a emancipação da classe trabalhadora, né, e quando a gente fala de emancipação, passa pelas questões dos direitos, passa pelo reconhecimento da sua identidade, a sua identidade de gênero, a sua identidade étnica, né, a questão de gênero, inclusive, muito criticada no projeto de escola sem partido, né, e há uma necessidade, sim, de nós colocarmos essas questões, a sua identidade de classe social, a sua história, né, a sua história enquanto classe, as suas conquistas de luta enquanto classe. Então a escola sem partido, ela não vem, eu vejo, somente como um projeto curricular de neutralidade do professor enquanto seu discurso, né? Até vejo que, assim, um discurso de direita não é um problema para a escola sem partido. O problema é um discurso de esquerda, um discurso progressista, um discurso de fato que faça com que os estudantes se entendam como pertencente a uma classe social e que é oprimida por aqueles dirigentes, pela aquela classe dominante que está estudando nas escolas particulares. A gente vê a reforma do ensino médio vindo muito em linha a esses princípios, né? As escolas particulares não vão adotar a reforma do ensino médio. E a gente vê nas propagandas mesmo que são feitas na televisão e etc., né, nos meios de comunicação das escolas particulares, formando o futuro, formando para entrar nas universidades, formando para isso, né? As melhores cabeças. Enquanto a própria propaganda agora do governo federal você estudante agora já pode sair daí para o mercado de trabalho. Então, acho que dá pra gente fazer uma relação até com as terceirizações, né? Esse programa Escola Sem Partido, né? Na medida que vem para silenciar e tapar a criticidade dos alunos, porque você vai ser terceirizado e não é para questionar patrão, não é para questionar o que está, por exemplo, um decreto, né, que vem sem participação popular, sem consulta pública, né? Eu acho que ele vem como mais um dos ataques, né, que os professores sofrem em relação à sua autonomia, né? A gente tem, desde os anos 90, né, os currículos neoliberais sendo impostos nas secretarias de educação estadual e municipal, e que são currículos que tiram totalmente a liberdade até do seu fazer de professor pesquisador, de ir lá, de preparar sua aula, mas que vem impor já um currículo programado com apostilas, com livros,
que você tem que seguir isso e depois você tem que provar que você trabalhou isso, porque vai ser aplicada uma prova no mesmo molde, o aluno tem que estar ali, e é um aluno que não é crítico, é um aluno treinado para fazer uma prova, para fazer xizinho e seguir esse currículo que não visa claramente nenhuma criticidade. Que se você pega, por exemplo, o currículo do Estado de São Paulo, que está nesses moldes, que tem até problemas conceituais. Se você vai pegar o currículo de língua portuguesa, ele tem problemas conceituais, ele confunde Bakhtin, a teoria de Bakhtin, com outros linguistas, e aí ele vem e aplica uma teoria de gêneros do discurso, um texto que não existe, né, que é produzido para a apostila, né, e se Bakhtin estivesse vivo hoje para ver isso sendo usado com o nome dele, coitado, ele estaria se corroendo. Então é algo que vem ali como uma justificativa para implantar essa questão. Vai lá fazer uma prova, vai treinar, a gente quer receber verba da FMI, dos bancos mundiais, e tudo isso vem reforçar, tirando direitos dos professores. É importante frisar que o projeto Escola Sem Partido ele quer ser introduzido, e a forma de efetivar isso para a gente, né, para nós, quanto professoras e professores, é a criminalização. Então o projeto ele vem o seguinte: se nós, professores e professoras, né, tivermos um projeto de fato no qual nós defendemos na nossa concepção de educação, na nossa concepção de currículo, é crime, né? Nós podemos sofrer processo e ser exonerados. Então há também uma perseguição, né, a criminalização política, né? Nós estamos então vendo um projeto que se assemelha a algo que foi feito na época da ditadura, né? Então, quer dizer, nós corremos risco de ser exonerados, sermos perseguidos. Eu não sei até qual é o limite que pode chegar nesse ponto, né, se passar esse projeto, assim. Então, acho que é algo bem delicado para nós, assim. E o mais irônico de tudo isso, que em contrapartida, a Secretaria de Estado da Educação tem um projeto chamado Vereador na Escola, no qual eles pegam um vereador, que obviamente, né, na nossa escola eles querem levar um cara do PSB lá. E é isso, supostamente para ensinar a cidadania para os alunos e a compreensão de todo o processo legislativo, né? Então essa escola sem partido, né, sem qual partido, né, devemos perguntar, né? É irônico. Acho que nessa lógica também entra a questão do ProErd, né? Acho que ela tá lá, né? A gente, né, foi uma geração que passou pelo ProErd e ainda se estende nos dias atuais. Eu desenvolvo um trabalho com os alunos do Fundi 1 e para compor no jornada, eles sinalizaram os alunos trabalhar a questão das drogas. Por quê? Porque o ProErd é um programa de educação que é feita por uma polícia militar, por um funcionário da PM. Ele é fardado e armado dentro da sala de aula. Eles dão toda uma doutrinação voltada para criminalização do usuário, né? Então, não ande com esse amiguinho se você saber que ele tem influências nefastas. Se você vê um bolinho assim estranho com um jeito de orégano, conte a um adulto. Então é bem sensacionalista, assim. Acho que, o que tem, né, dentro desse programa Escola Sem Partido, apontando pro ProErd, né? Não queremos ProErd, né? Mas não é, né? Eu, inclusive, passei por um processo que na minha escola viu o ProErd no 7º ano, e aí eu acompanhei algumas aulas do ProErd e tenho várias histórias, assim, porque a formação do policial é difícil. Assim. Ela falou que, por exemplo, se vocês fumarem maconha, vocês vão ficar, sabe, igual aquele cantor que foi ministro da cultura. Gente, você vai falar pro aluno que se ele fumar maconha ele vai ficar igual o Gilberto Gil. Acho que é um incentivo ao uso da maconha. Na escola que eu trabalho, a última vez que foi lá o pessoal do ProErd, nem sei se tem mais, assim, faz tempo que eu não ouço, né? Não sei, eu sei que tomou um apavoro de um aluno lá que o policial nem voltou mais, assim, tá? E aí, assim, a gente começou, porque a gente tinha primeiro uma política de não entrar nessas aulas e não permitir que nas nossas aulas isso acontecesse. E a gente resolveu mudar a política, né? A gente resolveu deixar, então tudo bem, pode descer na minha aula. Aí a gente começava a colocar, né? Por exemplo, o alcoolismo leva à gravidez e paternidade. Eu falei, não, desculpa, é porque eu ensino meus alunos que o sexo, quando não tem consentimento, não é sexo. Então, assim, isso é estupro, né? Se a menina
estava alcoolizado a ponto de não saber, né, quem, né, estuprou, esse é o nome, estupro. Então você começa a fazer os questionamentos e assim, ele não queria mais acompanhar nas aulas de português e de história, e no ano seguinte a gente conseguiu, né, tirar o ProErd da nossa escola, da unidade, mas isso é levado, esse discurso é naturalizado, não é questionado por ninguém, porque afinal é um policial, né? Que aluno vai lá questionar o policial armado dentro da sala de aula, mas isso não entra nesse conflito. Funcionou. Só um menino corajoso, as crianças não questionam. Bem neutro, né? Foi legal. Bom, então a gente já entrou um pouco no contexto das escolas. E para além da greve, então, como que está a situação das escolas em relação à estrutura, ambiente de trabalho, né? A gente ficou sabendo que as merendeiras agora são terceirizadas, tem o programa das creches também ser terceirizada. Então, como que está o ambiente, né? A polícia dentro, no geral, assim, para além da greve, as principais lutas que vocês vão ter que travar aí? Bom, na prefeitura a gente tem algumas implicações, né, de já exatamente existir esse programa das organizações sociais, das creches conveniadas, né, então a terceirização, na verdade, já acontecendo na prática, né, na educação infantil. Com professores também, já professoras principalmente, né, na educação infantil sendo contratadas, né, regime de contrato, não é um regime de funcionalismo público, no qual, né, passa por concurso e aí tem todas os direitos previstos ali conforme a legislação prevê. Atualmente, né, a gente já colocou aqui nas escolas da prefeitura também, né, não vem chegando os materiais que são distribuídos para os estudantes, né, uniformes também, Leve Leite, que é um programa já dos anos 90, né, também foi cortado. O João Dória, atual prefeito, até disse que iria tirar dos adolescentes, só que para ele adolescente a partir dos 7 anos de idade, né, porque nas escolas lá de ensino fundamental 1 ninguém recebe, né, então só está recebendo na educação infantil. Transporte também vem sendo cortado, então eu vejo que nesse sentido, para a comunidade, o ataque também é muito forte, né? E a perda de direitos. Eu, inclusive, dialogo muito com meus alunos, né? Com os estudantes lá da escola, que foram esses direitos, né? Que hoje eles têm, que é o que garante, por exemplo, a permanência na escola, né? Nos anos 90, na época que eu estudei, não existia, né, o recebimento desses materiais e muita gente evadia a escola porque é caro, né? Comprar lista de material, uniforme, livros são caríssimos, livros também não estão chegando, os livros didáticos, então, né, tem esse problema já. Fora isso, né, citei os problemas já das educação infantil, lá 6 indiretas e tal. A gente tem todo o problema das condições de trabalho, né? Salas ainda, acho que no estado muito mais superlotada, mas na prefeitura também não está em situação adequada, né? No 6º ano, por exemplo, na minha escola, nós chegamos no ano passado a ter salas com 35 alunos, que é um número muito alto, né, de alunos para aquela idade, né? Enfim, as escolas estruturalmente também, elas não foram modernizadas, né? São escolas ainda do século XIX. E pra gente também, enquanto além das condições de trabalho, como foi citado, né, nosso salário ele ainda é precarizado a ponto de nós precisarmos acumular cargos, né? Trabalhar em 2, 3 escolas, que é bem complicado. As escolas ainda são bastante burocratizadas, ao meu ver, né? Existe uma burocracia interna também, os conselhos de escola, muitas escolas não acontecem, e o conselho de escola é muito importante porque é onde coloca os segmentos ali, né, de estudantes, funcionários, pais, professores, né, famílias, né, mães, para dialogar. Ou não acontecem, ou são também muito hierarquizados e burocratizados pelas diretorias que estão ali de acordo com esse atual sistema. Então, eu vejo que existe uma luta interna nas escolas, né? Na minha escola, mesmo na unidade onde eu trabalho, a gente promove uma luta muito intensa interna, né? Para que todas essas condições, se não seja promovido em termos de leis, né? De portarias, enfim, de legislação que faça com que a educação pública melhore, mas para nós termos também
essas condições, pelo menos garantidas dentro da unidade. Inclusive apoiando quando há também greve das funcionárias terceirizadas, que sofrem muito, inclusive com atraso de salários, com as condições péssimas de trabalho, também que são impostas a ela, né? Com a falta de direitos trabalhistas, enfim, com tudo isso que acontece com funcionários de empresas terceirizadas, né? Eu acho que o Estado, assim, ele está num período de bárbaro, assim, a situação é deplorável. Então a gente vem de diversos ataques, os alunos, os secundaristas conseguiram, assim, com muita coragem, muita braveza nas ocupações, segurar a reorganização, mas infelizmente ela ocorreu por debaixo dos panos. Então houve um corte que já tinha acontecido em 2015, né, o fechamento de mais de 3.000 salas em 2015. Em 2016, novamente, nós tivemos o fechamento de salas, tivemos... como que a reorganização está ocorrendo no Estado? Aquela escola que eles tinham denominado que seria uma escola de Fundamental 2, ela não está recebendo mais alunos de ensino médio. Ele não fez a reorganização no ano que ele quis, da maneira que ele quis, mas ele foi lentamente secando a fonte daquela escola. Então, aquela escola que tem do 6º ao 9º ano, ela passou a não receber mais os alunos que vinham, por exemplo, do município para o ensino médio. Então, ali vai secando a fonte. A escola que seria só do ensino médio passa a não receber mais os alunos que saem, né? Tem muito fluxo também do 5º ano para o 6º no estado, para atender os alunos do 2º ciclo do fundamental. Então, ela passa a não receber mais os alunos que são ou do município ou de outra escola, que seja do 6º ano para o 6º ano. Então, ele fez essa reorganização por debaixo dos panos, aumentando o número de alunos em sala de aula no começo de 2016. Houve um decreto do governador possibilitando, a partir de uma demanda, o aumento de 10% no número de alunos já no limite. Então, o limite para o Fundamental 2 é 35. Por isso que eu tenho sala com 38 alunos. Porque se existe a demanda, o que ele vai fazer? Vai ter a 10% a mais. Isso tem acontecido e isso se prolongou em 2017, junto com uma resolução de atribuição, a 72 de 2016, que obriga o professor a pegar um número X de aulas, e aí a gente viu uma atribuição de aulas que foi assim triste, deplorável. Eu acompanhei a atribuição na diretoria centro, e os professores que não são efetivos, os professores que têm estabilidade são categoria F, eu não via professor sair com menos de 3 escolas. Mas eu tenho prefeitura. Professor, não me interessa, você vai ter que pegar 3 aulas no período que você tem a culpa. Então era assim, não tinha sala de aulas, porque não tem demanda, mas porque existe uma superlotação e fechamento das salas, e os professores estão sendo obrigados a pegar uma carga além da que ele é obrigado por lei, e isso causou assim mais problema, porque aí chega esse professor com aula picada, ele tem 10 aulas aqui, 10 aulas ali, 12 lá, como que a escola organiza um horário em que eu tenho 10 professores nessa situação? Então a gente está com problema desde a organização de horário, porque tem professores em 3, 4 escolas, e muitas vezes a escola não consegue, não tem possibilidade de encaixar esse professor, porque as aulas batem, e aí é uma pressão do Estado que eu analiso como uma pressão para que esses profissionais que não são efetivos saiam do Estado, porque ele quer enxugar a máquina. E ele não consegue fazer dessa maneira assim tão forte com o efetivo, então ele está atingindo ali o elo mais fraco nessa cadeia. Junto com isso, a gente tem já escolas que não têm máquina de cópia desde 2015, 2016, quando acabou o contrato, porque as máquinas de cópia que haviam nas escolas, elas eram alugadas, né? Tinha um contrato para o aluguel, as escolas não têm cópia, não têm material, a verba vem diminuindo cada dia mais. Ano passado ficamos sem profissionais de limpeza, porque encerrou o contrato com a empresa terceirizada, e a gente ficou 10, 20 dias sem uma nova empresa, sem um novo contrato. Na minha escola, os profissionais estavam indo trabalhar sem contrato, porque elas são mães de alunos, e elas falaram: não, mas a gente vem 2 dias porque a gente não quer deixar a escola suja para os nossos filhos, porque meu filho, meu sobrinho estuda aqui.
A gente ficou sem merenda ano passado, os alunos com merenda seca, bolacha e leite, né? Teve aí a CPI da merenda no estado. Então, assim, são diversos ataques, não tem estrutura, a minha escola chove, ela enche de água, os alunos são dispensados. E você vai, protocola na diretoria de ensino, faz reclamação na ouvidoria e você não vê resposta, você não vê, assim, eu sinto que é isso hoje. Não tem para onde você correr, para onde você fugir no estado. Fica mais evidente que existe realmente um projeto de desmonte da educação pública, existe um projeto do governo estadual de oferecer uma educação totalmente sucateada, né, uma educação que só tem como objetivo formar uma mão de obra barata. Então toda aquela balela dentro de cidadania, de gestão democrática, escola isso e aquilo, na verdade é tudo balela, a gente vê cada vez mais fica evidente, fica explícita, né, essa situação toda de precariedade, né, do Estado. Então é um momento muito difícil que exige realmente uma força, né, e uma união, né, da categoria bastante ampla e intensa, porque senão você é atropelado mesmo. Acho que é para atender mesmo essa lógica privatizante, né, de todos os fazer, né, uso privado da coisa pública, né, que é uma política neoliberal aí que está junto com as terceirizações, né. Hoje na escola segurança, a merenda e a faxina é terceirizada. Daqui a pouco seremos nós, né. Então acho que para atender ontem saiu um anúncio no jornal que o Dória está entregando as creches para iniciativa privada. Então, acho que, né, os governos neoliberais aí estão bem coesos, bem certeiros aí no projetinho deles de exclusão da classe trabalhadora, periférica, do aumento da desigualdade. E é uma lógica bem certeira deles, né, com essas privatizações aí, terceirizações, não só na educação, né, como a gente já está presenciando na saúde, com o fechamento das farmácias populares, né, as tais PPP, né, público-privado, tudo. E acho que outra coisa que a gente tem que observar também em relação à questão da privatização da educação é que ela já está ocorrendo por debaixo dos panos por meio dos projetos por ONGs, né? Então, que escola não recebe uma ONG, né? Que ONG é essa? Não é uma ONG, não é uma ONG que está ali, de fato, com a população. É uma ONG que é financiada por alguém. E ela vai lá, né? Instituto Ayrton Senna, e vai fazer lá uma oficina, um projeto junto com os alunos. É um projeto que foi feito pelos alunos, que veio uma demanda da comunidade? Não. É algo que já vem, né, pronto e vai ser aplicado. E aí a gente já tem a terceirização ocorrendo dessa maneira, porque eu não tenho verba para montar um projeto na minha escola, um projeto que seja uma demanda dos meus alunos. Não tenho verba para isso, não existe essa possibilidade, não existe, né, essa maneira, isso não existe, isso não acontece na educação pública, mas acontece da ONG aparecer lá e ela já vem, né, direto da diretoria de ensino, isso vai ser implantado, o aluno quer, o aluno não quer, tanto faz. É assim que vai ser feito. Então, isso já caminha, né? Acho que o projeto de terceirização já está até avançado dentro da escola, porque a gente tem todo o serviço ali de alimentação dos alunos, de limpeza, de segurança e também as aulas. As aulas também estão sendo terceirizadas de certa forma. Bom, queria agradecer aí vocês virem aqui mesmo em greve, cansados. Foi muito boa a entrevista. E aí o espaço está aberto para vocês falarem o que vocês quiserem, convocar o pessoal, passar o contato dos seus grupos, xingar perego, convocar fura greve. Então tá aberto, valeu aí, gente. Eu não faço parte de nenhum coletivo dentro da educação no momento, né? Então não posso contar nenhum, mas eu acho importante colocar as nossas próximas agendas, né? Amanhã a Assembleia dos Professores Municipais, né? Tá dentro também do chamado nacional, que nós temos aí uma certa desconfiança, no entanto, mas a gente acredita que é importante incorporar, fazendo uma frente de oposição também ao que possa acontecer aí, porque a gente sabe que está dentro de uma agenda governista, pró-eleição próximo ano aí do PT, mas
importante a gente estar na rua, somando força. Tem apontado aí para o dia 28 de abril também, né, um dia de greve geral, convocado pelas centrais sindicais. Está um pouco longe, mas é necessário a gente fazer a construção na luta para que esse dia aconteça e seja efetivo, né? E fazer com que a categoria dos professores e demais profissões aí esteja já mobilizada, né? Talvez em bairros, né? A gente mesmo na Zona Norte, lá, a partir do ato de hoje, foi bem legal. A gente está falando de formação de um comitê contra as reformas da Previdência e as demais reformas que estão vindo aí. E são comitês regionais de bairro e que coloca a população em geral e demais categorias da classe trabalhadora para se movimentar, para construir um grande movimento para barrar esses ataques aí que estão vindo pesados. Acho que é isso, a gente quer povo na rua, né, por isso. Que é uma causa que é de todo trabalhador. Então quem trabalha quer se aposentar. E a gente vem nessa crescente de perda de direitos e eu acho que é o momento de todo mundo estar na rua, ocupando esse espaço, se organizando no seu bairro, na sua escola, mas todo mundo tá ali na rua, porque senão o governo vai tratorar a gente. É isso aí, eu gostaria de agradecer a oportunidade e ressaltar realmente essa importância de a gente ir pra rua agora, ir pra cima mesmo, porque senão vai chegar um momento que será tarde demais, né? Então, vai ficar muito mais difícil do que já está no momento, então a hora é agora mesmo. Eu acho que a gente tem que pôr fogo em tudo. Tá bom, né? Que bom. Concordo. É acordo, amiga.